A igreja não foi chamada a competir com o mundo. A igreja foi chamada a ouvir o Espírito Santo e a seguir os comandos do Espírito Santo. Porque quando Jesus envia o seu Espírito, ele diz assim que o Espírito Santo foi enviado por Deus no nome dele. É muito chique, não é assim? No nome dele. E veja que não foi entregue ao mundo, mas à igreja. E para quê? Aí Jesus disse, olha, ele vai lembrar vocês todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele vai lembrar. E a gente tem que ter uma convicção tão real que mesmo o povo chorando, ou os presbíteros chorando em Éfeso, para Paulo não ir, Paulo foi. Por que ele foi? Porque ele tinha uma agenda de Deus a cumprir. E nós precisamos aprender a viver em sintonia com o Espírito, saber que há uma agenda de Deus. Aí a gente quer que Deus cumpra tudo no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Às vezes eu pego a vida dos patriarcas, né? A promessa chicosa, maravilhosa, linda de Deus foi dada a Abraão. Mas Deus não disse que Abraão iria ver a descendência dele concreta, certo? Ele nem sequer andou como dono na terra de Canaã. Ele foi peregrino na terra que pertencia, que Deus ainda haveria de dar. Você está entendendo? Mas havia uma promessa que Abraão abraçou. Ele tinha convicção que a descendência dele seria semelhante aos grãos de areia da praia e também às estrelas dos céus que não se podiam contar. Ele sabia disso. Ele guardou no seu coração. Ele viveu em detrimento dessa promessa. Ele era rico e não construiu um palácio. Por que ele não construiu? Porque eu sou peregrino na terra. Eu estou visando uma cidade lá no céu. Aí ele pega e ensina a Isaac a mesma coisa e a Jacó a mesma coisa. Ele viu Isaac nascer, ele viu Jacó, ele viu o seu filho Isaac, ele viu seus 2 netos, Esaú e Jacó. Mas ele não viu o que Jacó viu, mas ele morreu sabendo que Deus iria cumprir. Aí a gente às vezes não quer entender esse negócio, achando que Deus ele não vai cumprir só em mim. Eu posso orar, jejuar, buscar com intensidade por esse Brasil. Eu sei que o avivamento vai vir sobre essa nação, mas eu não sei se será nos meus dias. Mas independente de ser nos meus dias ou não, eu devo segurar as pontas do altar para ver a mudança que Deus prometeu a esta nação. Então, é nisso que eu vivo. É nisso que eu creio. Nesse tempo presente, porque hoje você tem novidades demasiadas. Aí você tem igreja X, que cresceu em 3 meses. Igreja Y bombou no Brasil inteiro. Abriu não sei quantas igrejas, franquias. Aí você fica, meu Deus, será que eu não estou trabalhando para o Senhor? Eu não estou orando? Senhor, o que está acontecendo? Porque você ora, jejua, não. Aí você fica, se você não tiver uma convicção em Deus, para que Deus lhe chamou, você dança. Porque as pressões são grandes demais hoje. Mas é a sua intimidade com Deus. Você precisa conhecer o seu Deus. Eu conheço meu Deus. Então, eu conheço meu Deus. Eu não sou pressionado porque tem uma pessoa. Ou porque tem 10 mil aqui. Eu prego para uma como se pregasse para 10 mil. Para mim não tem problema. Tem gente que não sabe pregar para um. Eu não. Entendeu? Porque a obra do Senhor, ela é feita. Ela é uma resposta. Você prega para seu Joãozinho hoje e para seu Maurício hoje. E você dá tudo o que você tem para os dois. Um responde e o outro não responde. Sim ou não?
Não é verdade? Então, você tem que crer que essa semente poderosa da palavra, ela não volta vazia. Eu tive uma experiência que eu amei. Eu fui no sítio Catingueira, é esse, não? Sim. É, Catingueira, lá em São Bento. Na casa dos irmãos que foram os primeiros da Insegec. Os primeiros que abriram as portas para a Insegec. Mas eu chorei, como se fosse eu a pessoa a evangelizar. Sabe por quê? Porque eu comecei a ver o poder da palavra. Pessoas simplesinhas, eles. Simples. Dona Maria e seu Inácio, pessoas simples. Ele já está com 88 anos, ela está por aí com uns 80. Uma família imensa de 11 filhos. Agora imagine só, esses dois levaram o evangelho para os filhos, para os netos, já tem bisneto, e daquele lugar saiu salvação para quantos? A igreja está lá. Mas a igreja da Insegec não é aquilo ali que eu estou vendo. São pessoas que já partiram para o Senhor, são outros que já estão em outras igrejas, são outros que já estão em outros estados. Mas eu disse, meu Deus, como a tua palavra é poderosa. Olha essa semente que foi plantada aqui, ela é viva. Eles estão firmes até hoje. Mas o que eu vi? A multiplicação de uma semente. Então, é assim que eu prego o evangelho. É assim que eu ministro uma palavra de Deus num culto ou um estudo. Eu creio que essa palavra não volta para o nosso Deus vazia. Só Deus sabe aonde essa palavra vai, a quem ela vai alcançar e quantos essa palavra vai alcançar. Então eu fico muito feliz. Eu digo, não, Jesus, eu não quero ser empurrada pelas circunstâncias, nem pelas novidades de hoje, porque competir com o mundo é burrice. A igreja não foi chamada a competir com o mundo. A igreja foi chamada a ouvir o Espírito Santo e a seguir os comandos do Espírito Santo. Porque quando Jesus envia o seu Espírito, ele diz assim que o Espírito Santo foi enviado por Deus no nome dele. É muito chique. Não é assim? É. No nome dele. E veja que não foi entregue ao mundo, mas à igreja. E para quê? Aí Jesus disse, olha, ele vai lembrar vocês todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele vai lembrar. Ele vai guiar. Ele vai ensinar. Ele vai santificar. Ele vai me glorificar. Puxa vida, está tudo aqui. Ele diz assim, olha, sem mim, nada podeis fazer. Então, por que o avivamento, Deus faz tudo no avivamento? É porque a igreja entra no trilho. Que trilho? De depender do Espírito Santo. Aí se a igreja entrou no trilho de uma dependência absoluta do Espírito Santo, a igreja vai ver tudo. Mas hoje não. Hoje é a dependência de muitas outras coisas, menos o Espírito Santo. Está ouvindo? Menos o Espírito Santo. Então hoje a IA, o que é? Como é o nome? A inteligência artificial já dá mensagem para o pregador. Olha que doideira. Olha a loucura que é. O cabra não orou, não chorou, não se quebrantou, não buscou do Senhor, não disse, Deus, o que é que essa igreja aqui agora está precisando? Qual é a palavra do Senhor hoje para esse povo? Seu rema vem como? Aí ele pega, vai para o computador, tique, e sobe no púlpito e diz, foi o Espírito Santo que falou? Não foi. Foi ele que falou, não foi o Espírito Santo. Como a Bíblia é poderosa, aí Deus é misericordioso. Mas ele vai pagar a cara diante de Deus, porque ele está o quê? Ele está saindo do que Deus mandou. Né? Então a gente precisa. Por que Jesus foi tão usado? Porque ele dependia totalmente do Espírito Santo. A igreja primitiva, os apóstolos, dependiam do Espírito Santo. E nós também temos que depender.
recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Então, precisamos voltar, né, meu filho? Voltar. Eu creio que é o segredo para cada pastor, para cada igreja, porque senão vamos ser cobrados, né? Ou vamos ser tentados a mudar, né? A mudar.